Bom, agora vamos dar continuidade e falar da difusão em coluna. Como que isso acontece? Vamos supor esse exemplo aqui. Nós temos aqui uma coluna onde a gente tem uma quantidade de líquido e esse líquido aqui ele vai evaporar. É a mesma coisa que a gente deixar álcool aberto dentro da embalagem e o álcool vai todo evaporar. É isso que a gente está vendo. Então aqui de novo a gente tem apenas um único sentido, ele é unidimensional. Nós vamos fazer algumas premissas, algumas considerações que a gente precisa ter. Primeiro, as concentrações elas precisam ser fixas aqui no topo. Então, tanto do nosso soluto, que é o A, como da nossa mistura, que é o B, elas precisam ser constantes aqui em cima. Nós vamos considerar aqui uma camada de líquido da espécie A. A gente está falando apenas de uma única espécie aqui na parte líquida. Esse sistema ele não tem variação nem de pressão nem de temperatura. Por quê? Porque com isso a gente consegue trabalhar no estado estacionário, que é o que está aqui embaixo mostrando. E a gente vai considerar ele unidimensional, sempre num único sentido. Não vai ocorrer reação química, nós estamos falando somente da evaporação. E não tem acúmulo de espécie, uma vez que a gente está no estado estacionário, tá? Dentro desse volume de controle. Nós precisamos fazer uma consideração e proporcionar isso, que é uma consideração muito importante. Bom, aqui em cima a gente vai ter uma mistura gasosa, né, passando o tempo inteirinho. Por quê? Porque a gente vai conseguir manter esse sistema no estado estacionário. Então, o fluxo molar que vai sair aqui em cima, essa parte aqui de cima, ele vai ser constante. Por isso que a sua derivada, ela é nula. Bom, e se a gente partir da definição de concentração que a gente viu lá na nossa primeira aula de transferência de massa, a gente vai relembrar que a soma das frações precisa ser 1. Isso é muito importante para a gente levar. Essa parte que a gente está vendo aqui embaixo, que é a parte de interface do líquido e do vapor, ela está em equilíbrio, uma vez que a gente está considerando o estado estacionário. Então, as condições que a gente tem aqui, são condições de saturação, que é a parte da evaporação, quando ele atinge esse nível. Vamos, então, aprofundar o entendimento desse nosso cenário. Eu falei para vocês que aqui a gente tem um líquido A, e que esse líquido A ele vai evaporar. Se aqui eu tenho o líquido A e ele vai evaporando, quer dizer que aqui em cima ele vai encontrar um fluxo constante que vai passar de um B, né, uma mistura B, e vai haver uma mistura entre as espécies A e B. Se aqui eu tenho uma mistura aqui em cima em L, a minha concentração aqui em cima é menor do que a concentração aqui no topo, assim como a fração. O oposto acontece para o B, porque aqui eu tenho a maior quantidade dele, então a sua fração é maior aqui do que aqui embaixo. Outra coisa, o nosso fluxo A, ele sempre vai da parte de maior concentração para a parte de menor concentração, então o fluxo é negativo. O nosso fluxo negativo, ele está indo no sentido para cima, e o fluxo de B, ele está vindo para baixo, então ele é positivo. Precisa ver difusão do gás B, né, que é isso que está passando aqui em cima, do topo da coluna para a interface do líquido. Mas também ela não pode ser absorvida aqui para o A. Nesse caso, a gente vai considerar o fluxo de B igual a zero. Por quê? Porque tudo que desce vai subir. Então, a gente vai considerar esse fluxo igual a zero, um vai compensar o outro. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa resolver as equações que a gente tinha visto, né? Da conservação da espécie e a condição de contorno que a gente colocou. Qual que é o nosso fluxo para a gente conseguir colocar ali? O nosso fluxo ele vai ter a contribuição da parte difusiva e a contribuição da parte convectiva. Só que a gente viu que o fluxo de B desce, como ele é impermeável, que ele vai subir, então a gente vai ter um fluxo total nulo. E a nossa equação, ela vai ter a parte difusiva aumentada a parte convectiva, que é a parte da movimentação do meio. Ela pode ser escrita também em função da concentração e da velocidade que a gente vai ter ali do nosso meio se movendo. Tá? Mas vamos trabalhar com essa equação aqui de cima. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa equação aqui, que a gente fez anteriormente, e vai rearranjar escrevendo o NaX para um lado só. E esse daqui vai ser o nosso fluxo, em função da concentração, do DAB e da variação da fração
com a distância em relação à condição inicial de A. Nós fizemos algumas premissas, nós consideramos pressão e temperatura constantes. Então, nosso DAB, a concentração também vai ser constante. E nós vimos que nós temos essa condição. O fluxo ele vai ser constante, então a sua derivada vai ser nula. Vamos aplicar então a derivada nessa fórmula aqui de cima. Como isso aqui é constante, né, eu teria ele multiplicado aqui, mais igualado a zero. Como esses dois números aqui não são zero, essa expressão aqui ela é igual a zero. E como que nós vamos calcular? Nós vamos fazer a integral dupla desta equação e aplicar as condições de contorno, que quando x for zero, aqui, xa é igual a x a zero. E quando x for L, xa é igual a xa em L, tá bom? Substituindo aqui, nós vamos ter esta expressão aqui para determinar a fração de A em qualquer ponto da nossa coluna. Nós vimos na definição que xa mais xb ele é igual a 1. Então, nós podemos escrever que xb é igual a 1 menos xa. E nós podemos escrever a equação anterior em função de xb também. Bom, mas agora vamos calcular o fluxo de evaporação de A naquela coluna. Aplicando todas as condições de contorno, esta daqui é a expressão do cálculo do fluxo numa evaporação de coluna. Então, nós vamos considerar a concentração, o DAB, a altura, lembrando que a altura desse ponto até esse não é o total do copo, tá bom? Ln de 1 menos x a L dividido por 1 menos x a zero. E quando a gente for desprezar a movimentação global, nós vamos considerar apenas o efeito difusivo, nós podemos utilizar essa equação aqui de baixo. Eu acho essa matéria um pouco confusa para a gente fazer sem exemplo, mas eu estou esperando vocês lá na sala de aula para a gente poder fazer exercícios referentes a essa matéria e ficar tudo muito fácil. Gente, de novo, muito obrigada pelo semestre. Eu espero ter correspondido às expectativas de vocês e espero ver vocês no próximo semestre também, tá bom? Mas até a aula não acabou ainda não.